Porque também é muito comum, quando você começa a entrar mais nessa parte de teste, com o requisito, com os clientes, é muito comum que você vai ouvir coisas do tipo: ah, mas o cliente não sabe pedir. Ah, porque ele pediu um negócio, mas ele queria outro. Ah, então ele é burro, não sabe pedir. Né? E aí o outro lado fala: ah, mas o dev é burro, não sabe fazer. Não sabe fazer o que eu preciso. Eu pedi uma coisa, ele fez outra. Essa dissonância das coisas, né? Vem a mensagem de um lado, a gente entrega a outra, e do outro lado também não bate. Essas coisas acontecem porque a gente fica brigando pelos motivos errados. Muitas vezes o seu cliente, ele não sabe pedir. Mas não é porque ele não sabe o que ele quer, porque ele sabe. Ele sabe muito mais o que ele quer do que você. Porque é ele que está trabalhando lá. E lembra, você está trabalhando para ajudar ele, para ajudar o cliente. Não é o contrário. Não é o cliente que trabalha para te ajudar. O seu trabalho ajuda ele. Então ele, mais do que ninguém, sabe do que precisa. E você precisa entender isso, você precisa mentalizar isso. O grande problema aqui é que muitas vezes o cliente ele não sabe traduzir o que ele precisa para as pessoas que vão executar o trabalho. O seu cliente provavelmente ele é muito bom em fazer as coisas que ele precisa, em fazer aquilo que ele quer, porque ele faz. Muitas vezes, e eu não estou falando ali de um cliente que, sei lá, um cliente do Spotify, por exemplo, que usa o seu software, apesar que ele também sabe, né? É diferente, mas a gente não tem tanto contato com o usuário final, né? A gente tem mais contato com clientes internos. Mas essa pessoa, às vezes, ela sabe fazer muito bem o trabalho dela, mas ela não sabe passar o trabalho dela para frente. Ela não sabe detalhar ele. Então, é nossa função tirar isso do seu cliente, tirar o software da cabeça dele. Ah, mas é muita coisa. Pô, mas como é que eu já tenho que escrever só, já tenho que aprender um monte de coisa, eu vou ter que fazer mais isso ainda? Pois é, bem-vindo à área de tecnologia. É assim que as coisas funcionam na tecnologia. A gente é o interessado em construir o software. Então é nossa responsabilidade entender as coisas. É por isso que eu sempre digo, o pessoal de TI ganha bem, não é à toa. É porque a gente precisa aprender um monte de coisa que os outros não precisam. Além da nossa própria profissão, a gente também precisa entender a profissão dos outros. E é por isso que a gente tende a ganhar mais. É uma profissão difícil. Eu não estou desmerecendo as outras profissões. Longe de mim aqui. Até porque, por exemplo, um médico também não precisa só saber sobre biologia, né? Ele precisa entender sobre o comportamento humano para ser um bom médico. É a mesma coisa para o dev. Se você quer ser um bom dev, uma boa dev, você precisa sair da bolha da tecnologia e ir para as outras habilidades. Então, aprender a conversar com o seu cliente, tirar as ideias da cabeça dele, faz parte das habilidades de um bom dev. Então você precisa saber. Hoje em dia, eu ajudo bastante a revisar os requisitos. Muitas vezes, e olha que lá na empresa o pessoal é bem forte nesse sentido, né? Tem pessoas específicas que conseguem fazer essa tradução, mas mesmo assim ainda gera confusão, coisas que não ficam claras, coisas que não ficam próximas da tecnologia, não estão muito próximas do dia a dia do cliente, mas não estão próximas do software. Que muitas vezes o software até já existe, e aí você precisa só conectar a ideia dele no que já existe. É difícil fazer essa transição. Mas no final, se você não aprender a fazer, ninguém vai ligar se você sabe fazer ou não. A pessoa só quer, no final, usar o software que você faz. Então, os interessados em saber somos nós. Então, a gente precisa aprender a tirar isso da cabeça do cliente. E teste de unidade vai te ajudar muito com isso. Porque se você não tem um requisito, você vai ter que ensinar as pessoas a escrever. Porque se você não tiver um requisito, vai ser duro fazer teste de unidade. Porque você vai fazer o teste de unidade com base naquilo que você entendeu. E aquilo que você entendeu não necessariamente é aquilo que seu cliente precisa. Eu sei que às vezes parece óbvio falar isso, mas não é. Porque na maioria das vezes é isso que você vai encontrar nas empresas. Devs fazendo uma coisa e clientes pedindo outras coisas. A gente faz coisas que não atende. Então é uma coisa muito óbvia, mas que ninguém faz, né? Se você não tiver um requisito bem escrito, com tudo aquilo que o seu cliente pediu, é difícil você fazer teste. Se você fizer da sua cabeça, você pode fazer.
Pode. Se o seu cliente está do seu lado e ele te falando as coisas, você pode fazer? Pode. Só que o que ele falou, se não está escrito, depois vai gerar discussão. Não estou dizendo que tem que ser um livro, seus requisitos, mas em algum lugar isso precisa estar registrado para você conseguir lembrar. As pessoas não fazem por mal, ninguém é mal intencionado. Eu vou ferrar os caras lá porque eles não sabem fazer. Não é isso que acontece. Às vezes pode até parecer, mas não é isso que acontece. É só que as pessoas não lembram. Você também não vai lembrar. Às vezes você escreve um código hoje, daqui uma semana você não lembra o que você fez. É normal, certo? Com todo mundo funciona desse jeito. Então, ajudar a escrever requisitos é muito bom para você como dev. Pode ser bom para a empresa, pode ser bom para um monte de gente. Mas para a gente, como dev, isso faz bastante diferença. E o teste de unidade também me guiou para isso, né? Porque eu tinha essa necessidade. Pô, requisito não está claro. Como é que eu sei se está certo ou não o que eu fiz? Então eu preciso começar a ajudar. Senão, o requisito vai vir todo torto aqui e não vai me ajudar depois.